Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Sexta da Maldade. Hoje é o episódio número 39, gravado dia 15 de novembro, feriado na República do Brasil de 2024. Ontem eu estava em um cliente e, num determinado momento, o meu cliente, um grande empresário, Fernando é o nome dele, de uma empresa que está crescendo muito, uma empresa muito séria chamada Multicider, uma grande empresa. Mais adiante eu vou fazer uma entrevista com esse empresário, porque ele fez uma proeza digna de nota. Ele hoje tem uma empresa que está crescendo cada vez mais e há 4 anos atrás ele estava sem emprego. Para vocês verem como a vontade e a inteligência fazem milagres. Milagres para quem não conhece o business, para quem não conhece o ser humano. E o Fernando, meu amigo Fernando, ele disse ontem para mim, num contexto de planejamento estratégico, de discussão dos principais temas da empresa, ele disse para mim assim: Mubarak, você joga xadrez? Porque a vida é um jogo de xadrez. Ela é muito semelhante a este jogo. E eu disse para ele: sim, eu jogo xadrez, ele também joga. E eu disse para ele: olha só, essa sua pergunta me fez relembrar um fato que aconteceu há mais de 40 anos atrás, quando eu tinha 15 anos de idade. Quando eu completei 14 anos de idade, 14, meu pai me deu um tabuleiro de xadrez e um livro, Xadrez para Iniciantes. E eu comecei a estudar como as peças eram movidas. Mas não era a minha prioridade, mas eu achei interessante o jogo. Eventualmente eu jogava com meu pai me ganhava sempre, porque eu sabia mal e mal mexer as pedras, o que era um roque. Mas eu comprei, com a minha mesada, um outro livro. Esse outro livro mostrava as grandes partidas de xadrez no mundo, Boris Spassky, Bob Fischer na época, e eu adorava ver como os enxadristas eles planejavam suas jogadas, o decorrer do jogo, mas eu era muito ruim, muito ruim. E quando eu fiz 15 anos, logo depois, foi uma semana depois do meu aniversário, o Colégio São Pedro, onde eu estudava, um colégio marista, aqui em Porto Alegre, ele promoveu uma Olimpíada do xadrez. E muitos alunos gostavam de jogar xadrez. Na época, eu estava no primeiro ano do ensino médio. E na época se chamava científico. É o ensino médio. Bom, e havia, sei lá, 200 inscritos e eles fizeram um mata-mata. Era uma Olimpíada para ser feita num sábado, e foi um sábado radiante de sol, e colocaram as mesinhas todas no pátio, aquela movimentação. E brasileiro não sabe fazer um torneio de xadrez, porque mais era uma festa, barulho, risada da meninada toda. E os jogadores começaram as partidas iniciais eram muito rápidas, porque era um mata-mata. E neste sorteio que foi feito para ver quem jogava com quem, na primeira rodada, eu, que era um absoluto ignorante em xadrez, sabe o que eu sabia? Eu sabia movimentar as peças e sabia o mate do pastor, que é o mate mais elementar do xadrez. É isso que eu sabia. Quer dizer, eu não sabia nada, quase nada. E o meu oponente, ele era conhecido por já jogar xadrez fora do colégio e era o favorito para ser o campeão. Ele sempre ganhava esses torneios. Ele era muito bom. Aí eu pensei, bom, eu vou ter a honra de ser eliminado pelo campeão. É isso. E sentei com ele para jogar às 8 da manhã. E ele, obviamente, sabia que eu não sabia nada, ele me conhecia, ele era do terceiro ano, o irmão dele estudava comigo no primeiro ano, e o irmão dele, inclusive, passou por nós e disse para ele: pô, essa vai ser barbada, e os amigos dele vieram ao redor dele e contando piada, aquele ambiente que é tudo menos um ambiente para jogar xadrez, que é um ambiente de silêncio. Mas é Brasil.
é meninada brasileira, isso aí. E eu fiquei concentrado no jogo porque eu queria, pelo menos, sabe qual era a minha meta? Resistir a 20 jogadas. Eu sempre tenho que ter uma meta. Então eu pensei, bom, se eu resistir antes de tomar checkmate 20 jogadas, pô, para um ignorante como eu, jogando com um cara que é muito bom. E ele, ao contrário de mim, ele estava absolutamente confiante na vitória, porque era óbvio que ele ia ganhar. E ele estava desconcentrado do jogo por um ambiente cheio de amigos. Então eu me lembro que ele jogava mais ou menos de lado. Ele jogava, não olhava para minha cara, mal olhava para o tabuleiro e dava risada com os amigos. E eu apliquei a única jogada que eu sabia, que era o mate do pastor. Fui preparando. Em 8 movimentos, eu dei checkmate nele. Quando eu disse checkmate, ele tremeu todo. Você sabe um cara que senta numa cadeira, aquelas pegadinhas dos antigos programas do Silvio Santos? O cara senta numa cadeira e toma um choque elétrico. Ele fez assim. E ele olhou e disse, mas não é possível, não pode ser. Ele tremia. E ele era um cara grande. Tremia todo. E juntou gente para ver o que estava acontecendo. Se um cara estava passando mal, se alguém estava vomitando em cima do tabuleiro. Eu ganhei. O cara que era para ser o campeão foi eliminado na primeira rodada por um ignorante novato e que aplicou nele o mate mais ridículo, mais beabá da história do xadrez, o mate do pastor. Obviamente eu fui para a segunda rodada e perdi. Mas aí, cara, eu realmente não tinha nenhuma condição. O meu grande feito naquele campeonato foi ter eliminado o favorito. Na segunda rodada eu perdi, eu não sabia nada. Mas quando ontem eu relembrei esse fato, fazia anos que eu não lembrava desse fato, cesta da maldade, eu até disse para o Fernando, pô, isso aí pode dar um vídeo. E tá aqui o vídeo. E qual é a lição que um fato prosaico, um fato simplesinho destes, nos dá para o business, para você que está me ouvindo, para você que é empresário e tem um monte de amigos. Deus te livre dos teus amigos. Empresário com muito amigo ao redor só toma. Livre-se dos seus, entre aspas, amigos. Evite fazer negócios com estes amigos. Mantenha estes amigos bem longe da sua empresa. Isso serve para o estagiário, para o porteiro da empresa, para o gerente e principalmente para os donos das empresas. Livre-se dos seus amigos, aspas. Porque eles trazem para você muitas distrações. Tem 2 Ds que andam juntinhos nas empresas. Dívidas e distrações. Distrações causam dívidas. Eu fiquei durante muitos anos, na minha ignorância de adolescente, pensando por que aquele cara perdeu para mim? Porque ele não prestou atenção no jogo, é óbvio. Se ele tivesse prestado atenção 5 segundos no jogo, ele me derrotaria. Por que aquele cara levou o mate do pastor? De um ignorante novato? Porque ele não prestou atenção no jogo. E eu tenho certeza
que você que está me ouvindo, principalmente você que é empresário, você já deve ter levado o mate do pastor várias vezes. Porque você não soube eliminar da sua vida, até agora, distrações. E as distrações trazem dívidas. E as dívidas, que é um terceiro D, eu tenho um repertório, eu falo português, a dívida traz dissabores. Dissabores. O que são dissabores? São frustrações, são tristezas. A dívida traz desgraça, 4 Ds. Distrações trazem dívidas, que trazem dissabores, que trazem desgraças. Não faça isso. Elimine da sua vida pessoal e privada todas as distrações possíveis. E esse vídeo não é só para empresários, como eu disse. Você aí que é estagiário, que é aprendiz, que é gerente, que é analista, sabe por que você não subiu ainda mais na sua carreira? Pelas distrações. Brasileiro, um dos males nossos, do brasileiro, é a distração. É um país muito quente, é um país tropical, traz as pessoas para a rua, traz as pessoas para o bar, traz as pessoas para o álcool. Você já viu como o brasileiro gosta de festa, festa até tarde da noite? Os jovens estragam o seu fim de semana só com essas distrações. E você, empresário, você é o primeiro cara que não pode colocar distrações dentro da sua empresa. Vocês sabem como muitas vezes um empresário coloca distrações dentro da sua empresa e ferra com o seu próprio resultado, agindo, portanto, como um estúpido? O que é um estúpido? Um estúpido é o cara que se ferra na sua vida pessoal e profissional e ainda faz mal para a sociedade. É comum que empresários joguem para dentro das suas empresas aspectos das suas vidas privadas. Por exemplo, um empresário utiliza a área de suprimentos da sua empresa para fazer compras para construir a casa do seu filho, da sua filha, para construir a sua casa. Você acha que você está economizando dinheiro, que você está otimizando o seu tempo, que você está utilizando a sua estrutura, e é seu direito fazer isso? Mas eu aqui não falo de direitos, eu falo de deveres. Você não deve fazer isso. Você introduz distrações na sua equipe. Deixe a sua equipe focada, não misture a sua família com a sua empresa. Só se for para trabalhar. Mas se for para a gente da sua empresa, o cara da contabilidade, o cara do financeiro, o cara de suprimentos, o motorista, o porteiro, prestar serviço para a empresa, que é o foco dele, e ainda para a sua família, não faça isso. Não faça isso. Olha os Ds. Eu comecei com 2 e fui para 4. Distrações trazem dívidas, que trazem dissabores, que trazem desgraça. Conclusão da cesta da maldade. Evite na sua vida toda distração. Empresário, não contrate esses idiotas, alguns idiotas de RH, que vêm para dentro da empresa falando termos bonitinhos, mas inúteis. Endomarketing, comunicação interna, diversidade, igualdade. Vocês viram agora a resposta que o povo americano deu para a esquerda americana? Enquanto nós temos problemas nos Estados Unidos de inflação, de juros altos, de desemprego, de gente que não consegue colocar mais todo aquele pão que ela colocava na mesa, que não consegue mais pagar as suas hipotecas, as mortgage. Aquele bando de imbecis da esquerda, aquele bando de pervertidos da esquerda vem falar em woke, em o menino pode se assumir como menina, a menina pode se assumir como menino. Os americanos não querem saber disso. Os americanos querem saber da economia, do dinheiro, da dívida, dos juros, da inflação. E você, empresário, você tem que acostumar as suas pessoas dentro da empresa a falar de dívida da empresa, a falar de inflação, a falar de cliente. Só isso. Não coloque a sua vida pessoal para dentro da empresa. Não distraia se você é dono da empresa, o CEO mandando o CEO comprar isso ou aquilo para você. Não misture.
Porque senão você vai ter o mesmo destino do que aquele cara teve quando ele jogou xadrez comigo. Você vai achar que é o gostosão, que é o bacana, que é o bonzão, que você utiliza quem você quiser na empresa para qualquer coisa. E você vai trazer distrações que trazem dívidas, que trazem dissabores, que trazem desgraça para sua empresa. Não faça essa maldade. Sexta da Maldade, 15 de novembro de 2024. Até mais e obrigado.